Boa noite. Damos início agora à sexta aula da disciplina de Análise de Risco e Crédito, última disciplina do curso de Técnico em Finanças. Eu sou a professora Denise e está comigo o professor Diego. Boa noite, pessoal. Bem-vindos aí para a nossa última aula. Vamos com todo o gás para a revisão, hein? Então vamos para a revisão? Aqui no quadro a gente tem a ementa da nossa disciplina. Nessa ementa nós vamos discutir algumas coisas que foram abordadas nas nossas aulas. Na primeira aula da disciplina nós vimos uma introdução ao risco e crédito. Na segunda aula comentamos um pouco sobre métodos de identificação e classificação de riscos e oportunidades. Na terceira aula falamos sobre ferramentas de mensuração dos riscos e na quarta aula falamos de mecanismos de controle e controle de mitigação. Na quinta aula, a aula da semana passada, falamos de teoria da carteira. Hoje nós vamos proceder com a revisão de todo este conteúdo. Então, na aula de hoje, nós vamos, primeiramente, rever todo o conteúdo da disciplina e depois realizar a avaliação regular. Vamos começar, então? Vamos aqui relembrando. Essa disciplina trata a respeito do crédito. Eu tenho aqui um pequeno conceito sobre o que é crédito. Crédito é destacar ou ceder, temporariamente, parte de seu patrimônio a um terceiro, com a expectativa de retorno desse patrimônio depois de passado o tempo estipulado. Gente, esse é um conceito bastante sucinto, ele tenta ser bastante objetivo. Então, crédito é você abrir mão de uma parte do seu patrimônio por um determinado período de tempo, esperando reaver esse patrimônio de volta, preferencialmente com um aumento, com um acréscimo, porque a gente faz uma operação de crédito visando o lucro. Então, eu espero que tenha ficado claro para todos vocês. Se alguém ainda está com dúvida o que é crédito, o que pode ser considerado uma operação de crédito, sim ou não, por favor, mandem perguntas para o nosso chat, ok? Vamos continuar? A gente falou um pouquinho sobre risco. Nesse momento eu gostaria de deixar claro que a gente tenta dividir risco aqui como risco interno e risco externo. Esses dois conceitos são para a gente tentar compreender como se dá a identificação e a mitigação do risco. Você precisa compreender a origem do risco para depois tentar controlar e gerenciar esse risco. O risco interno é aquele que está associado a ações dentro da sua empresa. Por exemplo, o risco do seu RH, seus recursos humanos, está fazendo uma má seleção de funcionários, de servidores para a sua empresa. Você está aí com pessoas com pouca motivação, pouco identificados com a missão, com a visão da sua empresa. Isso é um risco interno, o risco que a sua empresa corre. Alguns outros exemplos de risco interno são, por exemplo, você não fazer o controle ideal da questão de limpeza, a questão de qualidade de matérias-primas que entram na sua empresa, e até mesmo da qualidade de atendimento do seu cliente, ou mesmo critérios da sua política de concessão de crédito. Já os riscos externos, eles são um outro grupo de risco, e não está tão ligado à questão interna da empresa, as decisões que a empresa consegue tomar, mas sim uma questão mais macroeconômica, um ambiente no qual a empresa se insere. Por exemplo, é o risco da gente aumentar muito o nível de desemprego, porque a economia está mais instável. Se isso acontecer, gente, é muito provável que a sua análise de crédito, a análise que você fez para concessão de crédito para os seus clientes, ela se torne inválida. Porque agora, num cenário de muito desemprego, é bem provável que você se encaminhe para um cenário de inadimplência. Então, risco interno é aquele que está dentro da empresa e pode ser gerido internamente. Já o risco externo é aquele risco mais sistemático. Ele está dentro do sistema econômico, está ligado a agregados macroeconômicos, como, por exemplo, desemprego, inflação, câmbio e alguns outros riscos que a economia corre. Gostaria de comentar alguma coisa, professor? É bem isso que a professora explicou. Quanto aos riscos internos, nós podemos resumidamente dizer que são riscos dos quais nós temos total ou quase total controle, como foi dito. Da higiene do local, da qualidade do atendimento, que dependeria do treinamento dos seus funcionários. Então, os riscos internos, você, dentro do estabelecimento, tem total controle sobre eles. Quanto aos riscos externos, que já dependem da economia, dependem talvez da cotação de alguma moeda, de condições econômicas em geral, impostos, nós temos muito pouco controle. Então, quanto aos riscos externos, nós temos que nos prevenir e criar formas de lidar com eles.
Quanto aos riscos internos, aí nós já podemos realmente fazer um planejamento muito mais aprimorado para contornar e resolver esses problemas. Excelente abordagem, achei muito interessante ele falar sobre a mitigação, sobre como contornar esse risco, né? Os riscos internos, você pode provavelmente treinar o seu pessoal, você pode mudar suas políticas, tanto de crédito quanto política de higiene ou política de fornecedores. Agora, já para os riscos externos, você precisa entrar no mercado muito mais complexo, muito mais profissional. Por exemplo, o mercado de dólar futuro, ou por exemplo, você precisa contratar uma consultoria ou tentar estar muito antenado com os indicadores de inflação para o futuro, quando, por exemplo, você vai parcelar as vendas que os seus clientes fazem. Se você tem um consultório de dentista, você vai fazer um trabalho para alguém que vai sair muito custoso e você decide parcelar aquilo em 10 vezes. Se nesse período de 10 vezes, a gente imagina que em 10 meses o Brasil vai ter 10% de inflação, você precisa embutir esses 10% de inflação nas suas parcelas, porque senão você está perdendo dinheiro. Porque 10% de inflação em 10 meses significa que o que hoje você compra com R$1.000, daqui a 10 meses você precisa de 1.100. Então, se a sua parcela hoje era de R$1.000, daqui a 10 meses ela tem que ser 1.100. Então, você tem que estar bastante antenado nesses fatores macroeconômicos para tentar incorporar isso dentro da sua realidade, para tentar se proteger desses riscos externos, ok? Vamos prosseguir então com o conteúdo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre risco no Sistema Financeiro Nacional. Gente, primeiro eu gostaria de resumir. O que é o Sistema Financeiro Nacional? O sistema financeiro é aquele que trata realmente de finanças. Então, são os bancos, são as agências financeiras, as agências de investimento, de fomento, as agências que trabalham com câmbio, aquelas agências que vão trabalhar com dinheiro. E a gente tem aqui, em relação ao crédito, uma relação que o sistema financeiro trabalha para a gente. Então, está aqui no slide uma definição, né? O Sistema Financeiro Nacional faz o papel de intermediador entre os agentes superavitários e os deficitários. Eu acho muito bacana esse conceito, acho que ele tenta mostrar pra gente uma coisa que a gente tentou ilustrar várias vezes e aqui está apresentado de uma maneira bastante simples. E para explicar, eu gostaria de começar explicando o que é agente superavitário e o agente deficitário. O agente superavitário é aquele que, quando você coloca numa mesa todas as receitas e todas as despesas que ele teve dentro de um período de tempo, por exemplo, dentro do mês, ele tem um superávit, ou seja, ele teve mais receitas do que despesas. É aquela pessoa que está fazendo poupança. Se ela ganha R$2.000, ela está gastando aí, por exemplo, 1.500. Então, ela tem R$500 de superávit. É o tanto que ela ganhou a mais do que ela gastou. Essa pessoa está fazendo poupança e esse agente superavitário normalmente está investindo no Sistema Financeiro Nacional. Por outro lado, a gente tem o agente deficitário. Quem que é o agente deficitário? É aquela pessoa que está gastando mais do que recebe. Se ela tem aí uma renda de R$2.000, ela está gastando, por exemplo, R$2.500. E aí, para pagar esses R$500 que ela gastou a mais do que ganhou, ela precisa de alguma maneira estabelecer uma relação de crédito e tomar crédito, ou seja, pegar um empréstimo. E de quem que ela vai pegar esse empréstimo? De uma instituição financeira que vai intermediar, que vai tirar da mão do agente superavitário e passar para a mão do deficitário. Naquele conceito de crédito do slide anterior, por um período determinado de tempo, sob a expectativa de reaver esse dinheiro de volta, ou seja, de devolver desse deficitário para o superavitário, e até com um acréscimo de valor. Tá? Então, o Sistema Financeiro Nacional, ele é esse agente intermediador que vai equilibrar o papel dos superavitários e dos deficitários. E isso é extremamente positivo na economia. Uma economia cresce quando ela tem um Sistema Financeiro Nacional forte, porque é muito importante realocar recursos na economia. Se a gente tiver várias pessoas superavitárias que deixam seu dinheiro embaixo do colchão, a gente vai reduzir investimentos, vai reduzir consumo e a economia vai minguar, vai diminuir. Por outro lado, se a gente consegue fazer esse equilíbrio de tirar o dinheiro da mão das pessoas que estão com poupança e colocar ele na mão das pessoas deficitárias, a gente possibilita que aquela pessoa que é empreendedora, que tem vontade de fazer um grande investimento de capital, ela tenha condições de conseguir crédito no Sistema Financeiro Nacional. Até mesmo aquelas pessoas que estão gastando dinheiro, consumindo, fazendo economia circular, têm a oportunidade de se utilizar do crédito para fazer a economia crescer, para melhorar de vida, e isso é positivo para o crescimento econômico. Continuando, a gente fala aqui, comentando a respeito de risco e do Sistema Financeiro Nacional,
a gente fala que é da relação entre crédito e risco que se determinam as taxas de juros e a quantidade de crédito disponível em uma economia. Quanto a essa relação, né, entre crédito e risco, você vai ter, como a professora falou, para determinação da taxa de juros. Isso vem do conceito de oferta e demanda. Então, se você tem muito dinheiro no mercado, muito dinheiro como crédito, a tendência desse crédito é ficar mais barato, né? É que a taxa de juros dele seja mais baixa. Só que, em contrapartida, você tem que levar em consideração também o risco dessa operação. Por mais crédito, por mais dinheiro que esteja disponível na praça, caso a operação seja muito arriscada, a escolha da instituição seria ou não realizar um empréstimo ou cobrar uma taxa de juros maior para que compense esse risco. Porque aí entra aquele conceito também de o risco e retorno. Se o risco é mais alto, o retorno, em decorrência, também tem que ser mais alto. Caso contrário, não compensaria você fazer um investimento de alto risco com um retorno muito baixo. Você poderia fazer esse investimento em outras categorias de risco baixo que trariam um retorno baixo. Então, se você está assumindo um risco alto, é porque você com certeza espera que o retorno seja mais alto também. Ótimo, excelente. Então a gente vê que há sim uma relação diretamente relacionada entre crédito e risco, né? Quanto mais você tem expansão do crédito, isso a gente vai estar imaginando que vai estar uma relação inversa com a taxa de juros. Quanto maior a expansão do crédito, a tendência é que caia a taxa de juros. Por quê? Está sendo oferecido mais dinheiro na praça. Vocês lembram, nos anos 2005, tinha muitas essas concessionárias de crédito, passavam na praça distribuindo aqueles papelzinhos. Vocês querem crédito? Quer crédito consignado? É aposentado? É servidor público? A gente teve sim um boom no Brasil de crédito e isso barateou o custo do crédito. E o custo do crédito é a taxa de juros. À medida que o risco foi aumentando, e nos últimos anos o risco veio aumentando, porque a família brasileira se endividou, hoje em dia nós estamos mais endividados, nós estamos num setor econômico com uma perspectiva de futuro mais negativa, e isso apresenta um cenário mais arriscado hoje em dia. A gente está vendo nos últimos meses, nos últimos períodos, uma elevação da taxa de juros, porque o risco está aumentando. Quando o risco aumenta, isso retrai o crédito, diminui o crédito e aumenta a taxa de juros, ok? Vamos prosseguindo então. A gente falou ainda a respeito de risco de crédito, a gente falou que o risco, tem aqui um conceitozinho, é o grau de volatilidade e incerteza do prazo envolvido num projeto ou investimento. Então a gente está falando, quando a gente fala de risco de crédito, a gente está discutindo o quando. O quando eu vou reaver o meu dinheiro de volta. Esse é o medo quando a gente discute risco de crédito, né? Porque se eu vou receber, normalmente a resposta é sim. A não ser que você esteja emprestando para uma empresa que eventualmente vai decretar falência. Quando você empresta para uma pessoa física ou até mesmo para pessoa jurídica, mesmo que você chegue às vias jurídicas para receber o seu valor emprestado, normalmente você vai receber. Agora a dúvida é quando. E você pretende receber o mais breve possível ou dentro do prazo estipulado. Então, existe sim um grau de incerteza e volatilidade a respeito do prazo do projeto ou do investimento. Esse é o risco do crédito, quando você não tem parcelas definidas ou quando o seu credor começa a ser inadimplente e começa a não cumprir essas parcelas. Para se proteger desse risco, nós recomendamos que seja feita a análise técnica. Essa análise técnica ela é composta de uma série de fatores que nós discutimos aqui. Para a avaliação de risco, nós discutimos alguns critérios, entre eles, por exemplo, a questão do histórico. O histórico, gente, é uma maneira de você olhar para o passado do seu cliente e, a partir disso, tentar estipular o comportamento dele no futuro. Quando a gente fala de histórico, você pode tanto estar pensando no histórico para o seu cliente em relação à sua empresa, o que ele já consumiu de você no passado, como ele pagou, se ele conseguiu pagar em dia, se ele tem um bom relacionamento com a sua empresa, mas também você pode olhar para o histórico desse cliente em relação às demais empresas que também estão no mercado. Por exemplo, você pode pedir que o seu cliente indique para você outras 2 ou 3 empresas com as quais ele consegue comprar a prazo, porque ele tem crédito com essas empresas. Além disso, você pode usar alguns cadastros que existem, nós estamos à nossa disposição, alguns bancos cadastrais, onde existem dados dos clientes, dos consumidores. Por exemplo, o Serasa e o SPC.
né? O Serasa é um banco de dados cadastrais, que são lançados dados por CPF em relação aos maus pagadores. E o SPC também tem essa função de cadastrar ali uma maneira de proteger o comerciante, a pessoa que fornece crédito, para ele conhecer o histórico dos maus pagadores. Além disso, a gente fala ainda da questão das condições e da capacidade. A capacidade está relacionada à capacidade de gerar mais renda, aumentar a sua renda ou produzir renda suficiente para você conseguir honrar os seus compromissos, ou seja, capacidade de produzir renda. Quando eu falo em condições, eu estou ligada ao que já está dentro dos pagamentos que a pessoa faz. Ela já paga casa ou já paga aluguel? Ela paga, por exemplo, um carro ou uma moto? Ela tem outras parcelas em outras empresas, parcelas de dívidas com outros comércios? Isso vai afetar as condições de pagamento dessa pessoa. Quanto mais compromissos ela tem mensais, mais afetado vai estar as suas condições. Então você precisa conhecer as condições do seu cliente para poder fornecer crédito. Conhecer também a sua capacidade de gerar renda para honrar com seus compromissos. Por último, a gente fala também do capital garantidor. Pessoal, o capital garantidor é aquele capital que fica em garantia para honrar o pagamento de alguma compra feita a prazo. Ele ocorre principalmente quando a gente está falando de um crédito muito volumoso. Por exemplo, em automóveis. Quando você faz a aquisição de um automóvel, é muito comum você financiar ele e ele ficar em nome da financiadora. Por exemplo, ele fica em nome do banco. Até você quitar o automóvel, até você quitar a sua dívida com a empresa, ele não vai estar em seu nome, ele está em nome da empresa. Ele funciona aí como um capital garantidor. O próprio automóvel fica como capital garantidor. Existe também o caso de alguns empréstimos feitos, por exemplo, a hipoteca, na situação na qual a casa fica como garantia do empréstimo feito em nome da casa. Ou alguns outros empréstimos feitos, por exemplo, empréstimos rurais, que a gente tem aí, propriedade rural fica em garantia como capital garantidor para a concessão de empréstimo rural. Continuando, gente, prosseguindo aqui o conteúdo, a gente discutiu nessa disciplina alguns indicadores contábeis. Esses indicadores a gente sabe que vocês aprenderam a discutir em contabilidade. Eles vão apontar, por exemplo, a liquidez, e a gente tentou aqui aplicar esse conceito de uma maneira mais objetiva. A liquidez está ligada a como o capital da empresa está alocado. Se ela tem, por exemplo, condições de pagar a sua dívida sem precisar, por exemplo, vender uma parte do seu ativo, por exemplo, seus estoques. Ou seja, ela tem como pagar as suas dívidas só com o que está em caixa e o que está em bancos. Esse é um tipo de liquidez. Ou ela precisa envolver também o que está em estoques. Esse é outro tipo de liquidez. E de uma forma geral, ela consegue pagar as suas dívidas com o que ela tem no seu ativo, e assim a gente calcula quão líquida uma empresa está. Ser líquida é a capacidade de honrar seus pagamentos sem tentar transformar em dinheiro aquele seu patrimônio que está produzindo recursos quando ele não está em dinheiro. Por exemplo, as suas instalações físicas, os automóveis que a sua empresa tem, alguns ativos que estão mais imobilizados. Quanto menos você envolve o ativo imobilizado para conseguir pagar suas dívidas, mais líquida a sua empresa está. Então, a liquidez é uma condição muito positiva na hora de conseguir mais crédito. Nós discutimos também o indicador de endividamento. O indicador de endividamento vai considerar as dívidas que a empresa já possui, as dívidas do passado da empresa, né? E quanto mais endividada a empresa está, mais delicada é a condição de conseguir conceder mais crédito para essa empresa. É preciso que uma empresa esteja muito saudável para que ela suporte uma grande quantidade de endividamento. E estar saudável ou não, a gente vai analisar em função do nosso terceiro indicador, que é a rentabilidade. A rentabilidade é o retorno que a empresa apresenta em relação ao capital investido. Então, se ela tem uma alta rentabilidade, talvez ela suporte também um alto endividamento. Mas a gente precisa fazer uma análise em conjunto desses dois fatores para compreender como que o endividamento afeta a rentabilidade dessa empresa. Bom, na nossa disciplina, nós discutimos também a teoria da carteira de Markowitz. Quanto à teoria da carteira, alternativas de investimento para avaliação entre o risco e retorno. Busca o que o aplicador possa alcançar um retorno médio perante as alternativas de investimento. Aqui,
quanto à teoria da carteira, foi quando nós fizemos o cálculo de quanto você teria de retorno caso aplicasse em 2 investimentos ao mesmo tempo, né? Inicialmente aplicando 50% do seu capital em cada tipo de investimento. Então, dessa forma, você conseguiria a média de retorno entre os dois. Depois nós vimos caso você alocasse uma parte maior ou uma parte menor do seu capital em cada tipo de investimento. Então, aqui é para que fique claro que você pode colocar vários tipos de investimento dentro da sua carteira, de preferência investimentos que não tenham correlação positiva, ou seja, que caso algum fato econômico altere o lucro dessa empresa, ele vai afetar da mesma forma o lucro dos 2 investimentos. Então é mais saudável se você colocar investimentos com correlação negativa, ou seja, se um deles cair, o outro tende a aumentar. Então, fazendo essa divisão, né, de investimentos, não aplicando tudo em apenas um tipo de investimento, você consegue uma carteira mais saudável, com menor risco e te proporcionando um retorno maior do que a simples soma dos retornos separados. Porque quando você coloca esses vários tipos de ativos em uma mesma carteira, você tem uma sinergia entre os investimentos que faz a diluição do risco e proporciona um retorno muito maior. É o popular não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? A teoria da carteira coloca em prática essa ideia popular, essa ideia de que você deve diversificar os seus investimentos e não só investir, por exemplo, em diferentes empresas, mas também investir em diferentes ramos de atividades e até atividades que não estão relacionadas entre si ou que estão relacionadas de maneira opostas entre si, como uma tá boa, outra tá ruim. Na ideia de você vai se proteger aí quando acontece algum tipo de crise. Porque se algo for afetado, o seu capital vai estar protegido, porque parte dele estar mal aplicado, porque aquele momento está ruim, aquele investimento, só que outra parte vai estar muito bem aplicada ou não vai estar sofrendo com aqueles mesmos riscos, porque você investiu numa coisa diferente. Tá? A gente tentou passar bem uma abordagem mais teórica, apesar de a gente ter dado um exemplo de cálculo. Eu espero que todos tenham compreendido. Gente, composição de carteira é como você aloca os seus investimentos. Os grupos de investimentos que você faz para destinar o seu dinheiro, onde você coloca o seu dinheiro. Se você consegue aí diluir o risco, colocando os seus investimentos em locais diferentes, com relações diferentes entre si, isso é uma coisa muito positiva, você vai se proteger e caso a crise ocorra, e é normal, né? Na economia a crise é uma coisa cíclica, se ela não está acontecendo agora, é provável que ela aconteça no futuro. Quando a crise ocorrer, então, você vai estar protegido porque o seu investimento está diversificado, ok? A gente viu ainda o gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco tem a ver também com a teoria da carteira, porque a teoria da carteira vai propor essa ideia de você fazer uma diferente alocação, para você aplicar seu investimento de maneira de você reduzir o risco. A gente falou em gerenciamento quando a gente foi falar que a gestão do risco está condicionada à questão de determinar a sua tolerância da empresa em relação ao risco. Essa tolerância é muito importante ser calculada, porque nós vimos que quanto maior o risco, maior a expectativa de retorno. Então, se o risco aumenta, o retorno eu espero que seja aumentado também. A gente viu aqui, ó, por exemplo, nesse grau aqui, ó, a gente tem um médio risco, um médio retorno. Nesse ponto aqui, alto risco e alto retorno. Imaginar esse gráfico assim, né? Então, você tem que colocar como a sua empresa se relaciona ao risco. Porque só depois de conhecer isso, você vai poder compreender a sua relação com o retorno. Se você está num ramo onde você se sente um pouco mais conservador, você não quer arriscar o capital que você demorou a sua vida inteira para juntar, você deve estar disposto a aceitar um risco também menor, a aceitar um retorno também menor. No entanto, se você está numa posição aí, por exemplo, se você é um jovem que ainda mora com seus pais, conseguiu juntar o dinheiro, e se você perder esse dinheiro, não vai fazer tanta falta para você, porque você não tem família para alimentar, não tem dívidas ainda, não tem financiamento de um carro, de uma moto. Então talvez você esteja disposto a adotar uma postura mais arrojada, correr mais riscos, montar uma empresa que está disposta a correr risco para ter grandes retornos. Isso é sim uma estratégia, então você precisa conhecer a sua tolerância ao risco para depois fazer a sua mira no seu retorno.
Tá? Então, há sim essa relação, é importante manter em mente a relação risco-retorno, é importante conhecer a sua tolerância ao risco. Hoje em dia a gente tem vários testes na internet, você pode conversar com seus colegas e você mesmo pode perceber quão disposto você está a arriscar o seu capital, sim ou não. Além disso, a gente vai seguir para uma segunda etapa, que é monitorar a exposição aos riscos e a estratégia adotada. Depois que você conhece o risco que você está disposto a correr, você vai identificar qual risco você está disposto a correr e você precisa monitorar para saber se você realmente está correndo esse risco. Eu penso quando você, por exemplo, não trabalha com vendas a prazo, e aí você decide que você vai começar a trabalhar com vendas a prazo. Você vai ter que mirar, no máximo 8% das minhas vendas eu posso perder. Então, se eu vou fazer isso, como que eu posso fazer assim? Eu tenho que vender a prazo, mas eu tenho que monitorar das minhas vendas a prazo, quantas que eu não estou recebendo, quantas eu estou recebendo fora do prazo. E você tem que conhecer, você tem que saber se você está dentro daquele seu objetivo. Porque se você não está no seu objetivo, você tem que rever a sua política de crédito. Por isso é muito importante não virar os olhos, não deixar para trás, não deixar passar o monitoramento do seu risco. Muitas vezes as pessoas imaginam que, às vezes, só de não olhar o risco assim, enquanto eu não estiver falindo, não tem problema. Não é bem assim. Você tem que estar monitorando passo a passo a evolução do risco para você compreender como está a situação, por exemplo, de inadimplência na sua empresa. Porque isso não pode te surpreender de último momento, porque depois da surpresa você pode não ter mais chance de se recuperar, você pode vir à falência. A gente fala também de mensurar, identificar e classificar a exposição ao risco. Quando a gente fala nesses adjetivos, a gente lembra daquela nossa tabela que a gente montou de mitigação de risco, lembra? Tem chances de ocorrer baixo, alto ou médio. Se ocorrer, vai me afetar como? Baixo, alto ou médio? Então você precisa mensurar, precisa tentar identificar. Essa parte de identificar rola até também uma questão de criatividade. Você tem que imaginar quais os riscos você está exposto, em relação à saúde, à questão sanitária da sua empresa, em relação só ao crédito, quais são todos os riscos que a sua empresa pode correr. Então você tem que ter bastante criatividade, tentar imaginar, pode pegar fogo, meus clientes podem desaparecer, pode vir um concorrente, para tentar conhecer e realmente gerir esse risco. Você tem que classificar, né? A gente sugeriu que classificar assim, baixo, médio ou alto, a situação desse risco, a exposição ao risco. Então é importante estar ciente. Por fim, implementar estratégias de gerenciamento do risco apropriadas para a sua empresa. Gente, esse implemento de estratégia, ele deve ser feito envolvendo todas as pessoas da empresa, desde as pessoas que estão mais no nível operacional até o dono da empresa, as pessoas que estão no nível mais de decisão, porque não existe você fazer uma estratégia de gerenciamento de risco e não envolver os participantes da empresa, porque senão as pessoas vão acabar sabotando. Você precisa conhecer, então, quais os riscos você está disposto a correr, quais os riscos você está exposto na sua atividade, na sua função, monitorar para ver como você está seguindo na evolução, quão exposto você está sendo ao longo do tempo e tentar participar da sua estratégia, manter a estratégia como foco, ficar ligado a essa estratégia e tentar envolver todas as pessoas da empresa, porque a gestão de risco ela é um importante fator para você evitar a situação mais negativa que pode acontecer para uma empresa, que é a falência. Por fim, vamos discutir algumas vantagens de se gerir o risco. A gente fala que as vantagens estão em você compreender, você vai planejar, você vai entender o que é o risco, quando ele pode ocorrer, como ele pode ocorrer. Você deve monitorar e relatar esse risco, para você poder planejar, para você poder compreender o risco. Por fim, você deve avaliar como esse risco tem afetado a sua empresa, identificar quem tem sido afetado dentro da empresa e analisar se vale a pena continuar naquela atividade que está sendo arriscada. Por exemplo, vale a pena continuar vendendo a prazo? O tanto de cliente que eu estou tendo a mais
está me trazendo vantagem suficiente ou aquelas inadimplências que eu estou tendo está consumindo todo o lucro desses meus clientes a mais? Eu só estou trabalhando a mais, eu estou me desgastando? Então é importante analisar, você só consegue analisar com dados, por isso a importância de monitorar. Por fim, é preciso tratar e minimizar o risco. O risco é o que afeta a empresa, o risco que pode levar a empresa a se destruir. Então você precisa focar nesses riscos, tentar monitorá-los, controlá-los e minimizar. Tornar o risco o menor possível para manter a saúde da sua empresa. Prosseguindo, a gente falou um pouco sobre análise de cadastro. Na análise de cadastro, nós passamos para vocês algumas etapas, né? Então, da primeira etapa seria o cadastro. Então, você faria a verificação da inadimplência desse cliente que está pleiteando um crédito junto à sua empresa. Você faria o preenchimento da ficha cadastral, onde você vai levantar todas as informações a respeito do cliente. Nessa ficha cadastral, você vai pedir a documentação do cliente e, após o cadastro feito, após todo o procedimento, existe a atualização cadastral. Essa atualização, nós até comentamos que depende da estratégia da empresa quanto à periodicidade em que ela vai ser realizada. Então, normalmente as empresas atualizam o cadastro a cada ano, para verificar se aquele cliente ele continua tendo a mesma renda, se ele continua no mesmo endereço, se ele ainda possui o mesmo telefone, porque essas informações elas são muito importantes para o planejamento da empresa. Caso o cliente ele tenha, por exemplo, um aumento da renda nesse período, então você vai poder disponibilizar uma quantidade de crédito maior para esse cliente, né, vai poder ligar oferecendo alguma promoção. Então a atualização cadastral ela realmente é bastante importante. E, gente, a análise de cadastro é uma maneira fácil, prática e barata de você gerir o seu portfólio de clientes. É importante você ter informações para você conseguir monitorar como estão os seus clientes, como são os seus clientes em relação à tomada de crédito, se eles estão realmente comprando a prazo e como eles estão em relação a pagamentos, se eles estão pagando no prazo devidamente correto. Até porque assim você consegue reduzir a oferta de crédito para os seus clientes mal pagadores, aqueles que não pagam em dia, e consegue oferecer mais promoções, como o professor bem exemplificou, para aqueles clientes que estão pagando em dia, são bons pagadores. Se você tem aí um salão de beleza, você pode ligar para o seu cliente bom pagador e falar: estamos com uma promoção, vem aqui fazer uma hidratação de cabelo grátis. A pessoa vai lá e vai fazer uma escova também, vai fazer a unha, então ela vai aumentar o seu consumo, aumentar a venda da sua empresa, e você consegue aí selecionar aqueles clientes que você quer que participem mais da sua empresa, que sejam mais fiéis à sua empresa, porque são seus clientes bons pagadores, aqueles que realmente realizam lucro para a sua empresa. Então é muito importante, não é pouco que a gente bate nessa tecla, porque é realmente muito importante fazer uma boa análise de cadastro, uma análise técnica. Não só eu conheço o dono, eu conheço o gerente, mas é uma pessoa que se estabelece, que está dentro dos parâmetros da política de crédito da empresa. Então é importante ter uma política de crédito sólida e fazer uma boa análise de cadastro. Discutimos também a própria política de crédito. A política de crédito está ligada à taxa de juro a ser praticada para a empresa. Por exemplo, se eu vendo a prazo, eu vou vender com 10% de juro ao mês? Ou não, eu faço em até 5 vezes sem juros? Vai definir também, por exemplo, a liberação de crédito para um novo cliente. O que um novo cliente precisa ter para que eu libere crédito? Ele tem que ter, por exemplo, mais do que R$1.000 de renda? Ou ele tem que ter, por exemplo, já comprado a prazo na minha empresa, comprado a prazo, por exemplo, com um cartão de crédito. E aí, se a pessoa já comprou com cartão de crédito, eu sei que ela tem crédito com os bancos, isso aí é uma situação que eu acredito que é o suficiente para eu vender para ele no crediário. Então, é importante criar critérios objetivos de como eu vou liberar crédito para um novo cliente. Fazer a avaliação das restrições cadastrais. O que é um motivo para eu não aceitar um cliente se ele tiver o seu cadastro? Por exemplo, se ele tiver o seu nome no Serasa, eu não aceito ele. Se eu tiver o nome dele no SPC,
eu não aceito ele, né? Outra coisa, as garantias fornecidas pelo cliente. Qual garantia eu vou pedir? Como a gente comentou, principalmente capital garantidor existe principalmente para as vendas muito volumosas. A exemplo, quando a gente fala do carro, né, ou da moto, ou até daquelas aquisições de maior valor. Esse cliente precisa me dar alguma garantia. Agora, existem outras situações que eu peço do cliente um cheque caução, né? Eu peço uma caução até para quando eu vou fazer, por exemplo, um aluguel. Então, eu preciso aí definir quais as garantias eu vou pedir para o meu cliente. Outra garantia que você pode discutir com ele é assinar uma nota promissória. Essa nota promissória, ela vai ter valor se eu precisar discutir na justiça. Se eu não conseguir receber, e aí eu vou lá na justiça, é mais fácil, já tiver uma nota promissória do valor que eu vendi para prazo para o meu cliente. O limite de crédito para cada cliente e metodologia para cálculo desse limite. Por exemplo, eu posso dizer, no máximo eu vou parcelar R$1.000, independente do cliente. Agora, além disso, isso tem que ser no máximo 30% da renda do meu cliente. Então, aquele cliente que ganha R$1.000, no máximo eu concedo R$300 para ele de crédito. Aquele que ganha R$2.000, eu concedo 600. A pessoa que ganha R$3.000, eu vou conceder R$900 de crédito, no máximo. Esses são exemplos de limites de crédito para cada cliente. O prazo e os planos de financiamento. Se eu vou fazer em 30, 60 e 90 dias, ou se eu posso fazer em uma ou em mais duas parcelas, uma mais duas uma à vista, mais duas a prazo, etc. Muitas pessoas, principalmente quem trabalha no ramo de serviços, acaba fazendo muito esse sistema de uma parcela à vista e mais duas, porque muitas vezes o serviço ele consegue pagar o seu custo com essa uma parcela que foi paga à vista, e essas outras duas que ficou para 30, 60 dias, acaba sendo mais uma parcela de lucros, ou até uma parcela que ele está mais disposto a perder, porque o principal dos seus custos, por exemplo, o custo variável, ele já conseguiu pagar, e aí não vai ser considerado um grande prejuízo se você não receber as outras parcelas. Então, isso tem que estar firme, bastante fortemente estabelecido na sua política de crédito. Outros fatores são, por exemplo, o limite máximo de comprometimento da renda do cliente com as prestações. É bastante importante definir. Por exemplo, eu não vou aceitar mais do que 20% da renda do meu cliente. A gente tem uma expectativa que hoje o brasileiro médio já tem comprometido a sua renda em até 50%, na média, 50%, entre parcelas de automóvel, financiamento de casa, financiamentos em parcelas do cartão e parcelas de crediário no comércio. É bastante coisa, né? Você imaginar que na média os brasileiros têm 50% da renda já comprometida com essas parcelas, então ele tem só outros 50% para fazer compras que ele já faz à vista normalmente e conseguir se endividar mais. Por isso, nesse momento que a gente vê uma crise, a gente está num momento mais arriscado da economia, é prudente estabelecer um limite um pouco menor, esse limite máximo da renda do seu cliente que você vai permitir que ele use para gastar com suas parcelas. Em torno de 10%, 15%, aí de acordo com a sua política de crédito. Nós discutimos nessa disciplina também a questão do risco e a mitigação de risco. Mitigar é o gerenciamento da consequência do risco. São as estratégias para lidar com a situação desfavorável caso ela ocorra. Isso aqui a gente viu bem detalhadamente, montamos aquela planilha de risco, né, a matriz de mitigação de risco, onde você vai se planejar, você vai identificar os riscos, vai verificar em qual área da sua empresa esses riscos eles podem afetar, se eles vão ter um impacto muito grande, se eles vão ter um impacto pequeno, e principalmente como que você vai se proteger desses riscos, quais são as suas estratégias para se proteger dos riscos, porque como vocês lembram, o risco é algo que você não tem como evitar, mas você sabe que ele pode ocorrer. E você sabe que se caso ele ocorra, qual o impacto que ele vai causar na sua empresa. Então, como você tem essas informações de antemão, você pode fazer um bom planejamento quanto à mitigação do risco, para que as suas atividades, caso esse risco realmente venha a ocorrer, elas não sejam interrompidas ou elas sejam afetadas da menor forma possível. E nós, gente, recomendamos fortemente que você utilize a matriz de mitigação de risco. Ela é uma matriz bastante simples e bastante aplicável ao seu negócio. Assista novamente a aula 5, se for necessário. Lá você vai encontrar a matriz de mitigação de risco. Aula 5 ou 4? Aula 5.
Aula 4, eu acho, desculpa. Assista novamente a aula 4. Lá está a matriz de mitigação de risco. Você vai encontrar nessa aula um esquema muito fácil para você seguir para a sua empresa. Você vai conseguir classificar o seu risco e classificar a chance desse risco acontecer. E assim você vai ter um mapa do que seguir, para o que você deve se defender, o que você deve priorizar na hora de minimizar os riscos, tá? Porque é impossível a gente se proteger de todos os riscos. Não que seja impossível, mas é extremamente oneroso. Se eu vou me proteger do risco da minha empresa pegar fogo, ou de todos os meus funcionários me processarem, ou de eu ter uma agência sanitária vir aqui encontrar ratos e baratas e fechar meu negócio, se eu for listar tudo que pode acontecer de ruim, furacão, terremoto, e tentar me proteger de tudo, isso vai custar muito. Provavelmente a minha empresa vai sair do negócio de tanto medo do risco que eu estou tendo. Então, é impossível, já que é impossível você se proteger de tudo, você deve maximizar a sua proteção. Você deve usar essa proteção da maneira mais otimizada possível. E como você vai fazer isso? Você vai identificar aquilo que é mais arriscado. Você vai utilizar essa técnica, que é uma técnica simples e que é muito aplicável para você ter objetivamente o que é mais arriscado para a sua empresa, o que pode te afetar mais, e aí sim, você vai focar os seus esforços para minimizar pontualmente esses riscos específicos que podem te afetar mais e que têm maior chance de ocorrer. Por isso, eu recomendo mais uma vez, utilizem a matriz de mitigação de riscos, ok? Comentamos também da relação entre risco e retorno. Gente, essa relação é bastante conhecida de vocês, nós já falamos em outras aulas e falamos na aula de hoje também. Eu gosto de desenhar esse gráfico, não sei se o pessoal entende como que é, mas está aqui, eixo X e eixo Y. Se você imagina que de um lado está o risco e de outro lado está o retorno, nós temos uma relação diretamente proporcional. Quanto maior o risco esperado, maior o retorno esperado. Até porque você não vai entrar num negócio arriscado se ele não tem uma promessa de um grande retorno. Então você imagina esse ponto aqui, ó. Você tem, por exemplo, aqui, ó, vamos chamar isso aqui de 1. 1 de risco, 1 de retorno. Mas você pode ter também esse ponto aqui, ó, que a gente pode chamar, por exemplo, de 3. 3 de risco, 3 de retorno. Então, uma situação mais arriscada é aquela situação que promete um retorno maior. A gente pode fazer um comparativo, por exemplo, você pode investir o seu dinheiro em títulos direto, tesouro direto, que são títulos da dívida pública. Hoje em dia estão pagando taxa Selic 14,25 ao ano. Isso é um rendimento, pouco risco e um retorno moderadamente pouco também. Você pode, por outro lado, também investir o seu dinheiro, por exemplo, em ações. Já em ações, você pode ter um retorno muito maior. Tem gente que tira aí 50%, 60% ao ano em ações, tem gente que tira muito mais. Mas também é muito arriscado, porque não é um rendimento de renda fixa, é uma renda variável. Tem pessoas que vão ali ter bastante prejuízo também. Então, se você tem uma expectativa de baixo risco, provavelmente você vai encontrar um baixo retorno. À medida que você se arrisca mais, você está numa situação, você pode ter mais retorno, mas pode também ter um retorno até negativo, até ter um prejuízo. Então, há sim uma relação risco-retorno, é muito importante a gente estar ciente dessa relação. Por fim, a gente vai discutir ainda a capacidade de pagamento. Um conceito muito importante nessa disciplina, capacidade de pagamento é o que vai sanar os riscos de crédito, é a capacidade de gerar renda para saldar seus compromissos. Gente, capacidade de pagamento, capacidade de gerar renda para saldar seus compromissos. Você tem capacidade de pagamento à medida que você está empregado ou está produzindo renda, e também à medida que você consegue aumentar a sua renda. E assim você vai conseguir sanar os seus pagamentos. Também você aumenta a sua capacidade de pagamento quando você reduz os seus gastos, quando você faz corte nos gastos e você tem mais recurso extra para fazer os seus pagamentos. Ela é um fator essencial para minimizar os riscos de crédito relacionados ao crédito e ela é um fator essencial para evitar a inadimplência. Mais algum comentário, professor? Quanto à capacidade de gerar renda para saldar seus compromissos, ela entra também lá ali atrás onde a gente falou de análise de crédito, na análise de cadastro. A capacidade ela muda de pessoa para pessoa. Caso você tenha um emprego que te gere um salário fixo por mês,
Então essa capacidade ela é muito fácil de ser determinada. Mas existem os casos também dos profissionais liberais, dos profissionais autônomos, dos próprios empresários que dependem do giro do seu negócio para ter essa capacidade de gerar renda. Então isso tudo tem que ser analisado quando você leva em conta o risco, para que você possa fazer o melhor planejamento desse financiamento ou desse empréstimo que você vai conceder. Ótimo. Professor, tivemos algumas perguntas no chat, alguma dúvida? Nenhuma pergunta. Acho que o pessoal está concentrado, deve estar dando risada, porque é tudo muito fácil, eles estudam bastante, né? Fala assim, isso aí a gente já sabe tudo, isso aí é tudo tranquilo. Espero que esteja todo mundo muito tranquilo, gente. Ainda temos uns minutinhos de aula, se alguém tem uma dúvida, dá tempo de mandar. Pessoal, espero que vocês tenham feito a atividade de sala, a última atividade, perdão, de casa. A última atividade no AVO foi um questionário. Nós tínhamos ali, acho que 10 questões, né? E espero que tenha sido bastante útil para vocês compreenderem como a gente visualiza essa disciplina. As questões da prova não estão idênticas, mas estão bastante similares. Estão naquele nível, aquele grau de complexidade. Espero que vocês tenham achado bastante fácil, tenham compreendido todo o conteúdo. Desejo muito sucesso para você, aluno desse curso. Espero que esse curso tenha sido muito útil para você, não só a disciplina de análise de risco e crédito, mas todas as disciplinas do curso de finanças. Quero dizer que é um imenso prazer estar aqui no fechamento desse curso. Eu desejo muito sucesso para você, nosso aluno. É muita satisfação para a gente fazer parte do quadro que produz esse curso. A gente está aqui numa grande equipe, parece que está só nós dois aqui, mas tem uma grande equipe por trás, tanto na produção do material, que é passado por revisões, revisão de português, revisão de conteúdo, revisão de formato, tanto também aqui no estúdio, a gente é acompanhado do pessoal do estúdio que orienta a gente aqui, e principalmente pelo tutor que está aí na sala de aula com você. Muito obrigado, tutor, por estar presente com a gente, facilitando essa interação entre nós e os alunos, e principalmente, muito obrigada a você, que é o nosso principal. Você, nosso aluno, que está aqui há 1 ano e meio participando com a gente, mandando suas perguntas, mandando suas respostas, comentando com a gente, contribuindo para o nosso conteúdo, contribuindo para a sua formação. Gente, eu queria agradecer pela presença de vocês, falar que os professores, a equipe, né, todos nós ficamos muito orgulhosos do esforço que vocês fizeram, pelo tempo de dedicação, pelo quanto vocês andam estudando, pelas perguntas que vocês encaminham aqui para a gente pelo chat. Então, por tudo isso, a gente consegue ver o esforço de vocês, o interesse de vocês, e pode ter certeza que isso não vai ser em vão. Isso vai refletir na vida profissional de vocês, e o conhecimento que vocês ganham, isso vai ficar com vocês para sempre. É muito válido, é o melhor tipo de investimento que vocês podem fazer. Você não tem risco de perder esse investimento. Então, todos nós ficamos realmente muito orgulhosos de poder participar desse crescimento de vocês. Valeu, pessoal. Obrigado pelo apoio, pela parceria. Boa prova para todo mundo. Feliz curso, feliz formatura, feliz comemoração. Nos vemos por aí.